Quando Deus quer ouvir a verdade, palavras bonitas e que encobrem os meus podres não convencem Deus. Quando Deus quer me ver calado, reclamar, murmurar, não vai convencer Deus. Quando Deus quer me ver servindo, o orgulho de me colocar numa posição que Deus não me colocou, não agrada a Deus e não convence Deus. Eu tenho que ser e estar inteiro do jeito que Deus espera, não do jeito que eu acho. Estão ligadas às suas vitórias? Você pega o Espírito. Que Espírito você pega? Diga: eu bebo do Espírito, da palavra profética. Para 2025, o Senhor tem para mim o melhor vinho no melhor tempo da minha vida, em nome de Jesus. Amém? Pode sentar, por gentileza. Vamos aqui para 2 Crônicas, capítulo 16, versículo 9. Porque quanto ao Senhor, os seus olhos passam por toda a terra para mostrar-se forte para com aqueles cujo coração é perfeito, inteiro para com Ele. A gente pode se ver às vezes, eu acredito que cada um que for sincero consigo mesmo neste momento de uma reflexão, olhando daqui para trás, já vai ter se identificado com aquela cena de você, porque o fulano devia estar fazendo isso, porque o ciclano devia estar agindo assim. Não sei como que tal pessoa é isso, está onde está, tem o que tem, vive o que vive, né? Naquela condição, fazendo isso, falando assim, vivendo tal coisa na vida. E assim, Deus nunca analisa uma pessoa, Deus nunca faz triangulação. Deus nunca olha para alguém a partir da forma que eu penso sobre aquela pessoa. Meu cônjuge, meus filhos, meus pais, meus liderados, meus líderes, meus patrões. Deus não olha, Deus nunca faz essa triangulação. Deus nunca pensa, porque o meu patrão ele não é justo, como que ele tem dinheiro, como que ele ganha isso? Deus não pensa com a minha cabeça. Deus não pega a minha análise, Deus não pega o meu filtro para tratar com alguém. Apesar disso ser um pensamento muito comum. Porque é aquilo que a gente sempre fala, né? Se dependesse da gente, nossos filhos, em primeiro lugar, seriam as pessoas mais abençoadas. E não por nós darmos condições a Deus, mas por nós querermos e pensarmos que eles devem ser abençoados. É ou não é verdade? Pode ver, o projeto de todo mundo aqui, isso eu tenho certeza. O projeto de todo mundo, o projeto de conquista, o encarte dos 52 dias de todo mundo que tem filho, tem alguma coisa sobre os filhos. Tem ou não tem? Pode, assim, até não ter sobre o seu cônjuge, às vezes, mas sobre os seus filhos vai ter. Vai estar lá. Às vezes você está pedindo coisas já para os seus filhos para daqui 10 anos, 20 anos, 30 anos que você nem pensou sobre você. É uma boa semeadura. Mas daqui a um tempo eles também vão ter que plantar para eles escolherem, né? E, na verdade, não adianta você plantar apenas psicologicamente para eles, no querer, né? Eu quero que a minha filha se case com o melhor homem
Eu tenho isso em vários projetos meus. Eu quero que a minha filha se case com um homem de Deus, o melhor homem que eu já conheci. Olha bem, né? Eu já estou pensando daqui mais de 11 anos, 10 anos, e o melhor homem que eu vou ter conhecido, está escrito. Que eu vou ter conhecido. Eu não conheci ele ainda. Entendeu? Mas não adianta eu querer. Não adianta estar no meu projeto se eu não faço. Porque aí entra essa palavra aqui, ó. Isso tudo, o fulano está errado, o fulano não fez o que... Olha, ele devia ter feito, ela devia ter feito. Olha, essa pessoa foi colocada numa posição, essa pessoa lidera uma empresa, essa pessoa lidera a igreja tal, essa pessoa, ela faz isso. Nós vemos que nas igrejas do Apocalipse, o Senhor não falou com alguém, por exemplo, da função, né? Igreja, o teu líder... Ele está fazendo isso, você tem que olhar para ele com esse olhar. O Senhor falou assim, com o anjo da igreja, tenho contra ti. Você que está aceitando, você que tolera Jezabel, você que abandonou o primeiro amor. Então, a expressão aqui que a bispa sugeriu para que a gente colocasse, para que todos entendessem a palavra perfeito no versículo, é inteiro. Porque o perfeito não é atingível por nós, mas o inteiro sim. Quanto ao Senhor, seus olhos passam por toda a terra para mostrar-se forte para com aqueles cujo coração é inteiro. Vamos colocar essa palavra, para com ele. Então, Deus agora está olhando para mim. E o que ele vê? Ele está olhando para mim dentro da igreja. O que Deus vê no meu coração neste momento? A gente nem precisa sair da igreja. E falar, não, e aí quando você sai da igreja? Como que você fala? Como que você age? Como que você reage? Como que você trata os seus próximos mais próximos? Como você trata os próximos nem tão próximos? Como você trata o que nem é próximo? Não dentro da igreja. Você está aberto para receber qualquer mensagem? Teu coração está inteiro no que você está fazendo? Você está inteiro aqui agora? Não, eu vim para a igreja. Estou num grande projeto e não posso descer. Essa é a parte mais importante da minha vida. Eu tenho o privilégio de poder começar já na casa de Deus. As primeiras obras, eu inserir pensamentos, mensagens, frases que vão acrescentar algo, que vão me aproximar de Deus durante todo o dia. Não é por acaso que o próprio Senhor estabeleceu períodos, né? Você vê que lá no capítulo 1 de Gênesis tem e houve tarde e manhã no primeiro, e houve tarde e manhã no segundo, e houve tarde e manhã. Quer dizer, existem períodos. E para quê? Por que existem períodos? Porque a cada início e fim há uma renovação. Tem coisa que a gente precisa fazer, começar e terminar dentro daquele período. Então, eu não sou inteiro às vezes, mas essa palavra vem para me colocar inteiro. Onde eu estou agora? Estou na igreja. Minha cabeça agora está pensando aquilo que eu me propus a fazer com o corpo. Às vezes, a tentação desse culto, qual que é? Qual que é a grande tentação desse culto? Exatamente para nós aqui. Qual que é a grande tentação? Qual que é aquele balãozinho que forma a tua cabeça agora? Cama, travesseiro, até aquela coberta ali, né, que você deixou, está até com o formato do seu corpo agora, né? É ou não é? Você fica ali, né? Pessoal, eu nunca vi todo mundo balançar a cabeça igual agora eu vi. Né, você fica pensando, meu Deus, mais alguns minutos. Você está sendo, é uma tentação.
Mas Deus quer que você tire agora a cabeça. Não, isso aí já foi, essa parte já foi, isso aí eu já deixei, agora eu estou aqui. O que o Senhor me quer agora? Com a minha mente sendo dilatada, avançando um pouco mais na minha questão, na minha área espiritual. Porque é só assim, estando inteiro, né? Hoje tem gente que cobra caro para te dar uma sessão, vender uma exceção, uma consultoria, te ajudando a fazer o que Deus já dizia para você fazer. Para que você esteja inteiro naquilo que você se propôs a fazer. E como nós temos ouvido desde domingo, se a minha vida é uma vida cristã, quer dizer, se eu estou em Cristo, eu não posso estar metade, eu não posso estar parte de mim em Cristo, mas eu devo estar inteiramente em Cristo. Minha mente é em Cristo que está. Aquilo que contrasta com Cristo, eu não aceito na minha mente. Eu não aceito a imagem na minha mente, eu não aceito o som na minha mente, eu não aceito que o meu corpo esteja naquela condição, naquele lugar, eu não aceito que o meu corpo esteja envolvido naquilo, porque aí eu estou inteiro em Deus. Meu coração vem algo que tenta, vem algo que diz, ó, isso aqui não está certo, isso aqui não é justo. Opa, Deus percorre por toda a terra, do jeito que Deus está sondando meu coração e está vendo se o que eu estou pensando é para eu pensar, se o que está no meu coração é para estar no meu coração, se há um alinhamento entre o que eu sei e o que eu falo, o que eu sei e o que eu faço, com cada pessoa Deus tem a mesma maneira de agir. E aí o que acontece? É que a gente acha que o tempo está errado, as coisas estão acontecendo no tempo errado. Eu estou no lugar errado, as pessoas estão no lugar errado. Era para eu estar num lugar mais alto, era para eu estar vivendo alguma situação superior àquela que eu estou, era para os meus resultados serem superiores ao que eles são. Não. Deus sabe de todas as coisas, e todo mundo, a Bíblia diz que o tempo e a sorte acontece com todo mundo. Quando nós lemos essas duas passagens aqui, 2 Reis 2, sucedeu, pois, que, havendo eles passado, Elias disse a Eliseu, pede-me o que queres que te faça, antes que seja tomado de ti. E disse Eliseu, peço-te que haja porção dobrada de teu espírito sobre mim. E disse, coisa dura, difícil, né? Pediste. Se me vires quando for tomado de ti, assim se te fará. Porém, se não, não se fará. 2 Reis 2,14. E tomou a capa de Elias, que lhe caíra, e feriu as águas, e disse, onde está o Senhor, Deus de Elias? Então feriu as águas e se dividiram elas para uma e outra banda, e Eliseu passou. Isso aqui exemplifica o que nós estamos falando agora de 2 Crônicas. Quanto tempo o Eliseu ficou com o Elias, a exemplo do Daniel San com o Sr. Miyagi? Ó, estou deixando uma vida, estou deixando meu negócio, estou deixando o meu negócio rentável, porque eu cuido de bois dos outros, mas eu já tenho os meus, isso está me rendendo, isso está me dando resultado, eu já estou crescendo, eu estou numa crescente. Vem alguém, passa por mim e lança sobre mim uma capa, e aquela capa me dá uma mensagem. O espiritual é superior.
O espiritual é maior do que tudo que você já conquistou, é maior do que tudo que você já viveu, é maior do que tudo que você consegue imaginar que você pode conquistar nessa terra. A visão que o Eliseu teve do mundo espiritual. Peraí. A gente vê que Eliseu ele tinha uma personalidade inquieta, que é aquela personalidade que não se conforma. Ele não ficava ali, ele não ficava acomodado com as mesmas coisas, as mesmas situações. Tanto que você vê que ele tinha já a sua conquista em meio a ainda trabalhar para alguém. Ele já estava ali, ele não estava só, né, a nível de, não, eu faço, está tudo bem, eu tenho que comer. Não, eu tenho que comer, mas eu quero o meu, eu quero a minha, eu quero aumentar em número, em grau, em resultados. Quando Elias lançou a capa sobre ele, aquilo trouxe para ele uma visão de que havia algo superior ao que ele já tinha vivido, conquistado, e o que ele tinha de perspectiva para a vida dele. Tanto que ele teve convicção, estou mudando de vida, eu quero o superior. E aí o que eu digo do seu Miyagi com o Daniel San? O Eliseu larga tudo, literalmente, não é como muita gente diz, que largou tudo, mas não tinha nada, né? O tudo da pessoa era a coisa mais fácil de largar. O Eliseu largou mesmo, queimou, não deixou rastros, não deixou, né? Não vamos dizer que ele não deixou pontes, ele não deixou nem cordas. E ele vai atrás do Elias. Olha como o Eliseu, eu não vou ler aqui, mas depois você vai encontrar isso aqui bem próximo do que a gente leu, né? Como que o Eliseu, logo que ele assumiu o posto, para você ver como é que foi a vida do Eliseu com Elias. Olha como é que o Eliseu era chamado, aquele que deitava água para o Elias, quer dizer, aquele que servia o Elias. Então imagina que tudo que era coisa do auxiliar, que não era o protagonismo, não era a posição principal, não era aquela questão que importava, era o que Eliseu fazia. O nome mostra o quanto ele teve que ser resiliente. Quem que é que está ali? Eliseu, aquele que deitava água para o Elias. Ele estava ali, ele estava abaixo, ele estava no segundo lugar, às vezes nem aparecia. Tem passagens aqui que nós nem vemos o Eliseu, que o Elias estava sozinho, o Eliseu ficou em algum lugar. Mas chegou o momento que o Elias, imagina quanto tempo, a gente não sabe aqui, eu não sei te falar quanto tempo o Eliseu ficou esperando essa pergunta: o que você quer que eu te faça? E ele disse, quando ele foi indagado, ele foi perguntado ali, ele não hesitou, ele não fez como alguns fazem. Vê aí o que você acha que tem que fazer por mim. Vê aí o que você acha que você tem que me dar. Você já parou para pensar que as pessoas que fizeram a diferença, vou citar 3 delas aqui na palavra: Jacó, Neemias e o próprio Eliseu. Quando eles tiveram a oportunidade, sabe, daquele tempo, não foi da vida, porque uma pessoa que ela está inteira, em primeiro lugar, em Deus, quando uma pessoa está inteira em Deus, ela vai ter a mesma postura, a mesma reação do Jacó, do Neemias e do Eliseu. A pessoa reconhece o Kairós, a pessoa reconhece aquele portal que se abre, a pessoa reconhece um tempo, uma ação de Deus na vida dela. E como é que ela está dizendo para Deus, como é que ela está provando que ela reconhece? Como? Dando a resposta certa. Não adianta eu dar respostas verbais apenas e dizer assim, eu creio, eu tomo posse, é meu. Não, eu dou a resposta certa, eu estou preparado para aquilo.
Jacó, me diz o que você quer que eu te dê? Não me dê coisa alguma. Não me dê coisa alguma. Tem aquilo ali que você trata como menos. Aquilo que eu sei que você despreza. Os cabritos pretos, os malhados, os listrados, isso para você não importa. Esse vai ser o meu salário. Eu não vou te lesar. Eu não vou pegar o que é bom para você. Eu vou pegar o que para você não é bom. Esse vai ser o meu salário. Eu vou agora crescer em cima disso. Olha, ele já sabia o que falar. Ele estava preparado para aquilo. Por quê? Porque ele sabia que ele estava trabalhando junto com Deus. Eu estou fazendo o que Deus espera que eu faça. Eu estou agindo como Deus espera que eu haja. Eu não estou entregando menos do que eu devo entregar. A minha mente não está pensando menos do que eu devo pensar. Então eu sei que mais cedo ou mais tarde eu vou ouvir o que eu tenho que ouvir. Que eu vou ver o que eu tenho que ver. Que eu vou passar pelo que eu tenho que passar. Por isso que quando o Labão perguntou, me diga qual vai ter o seu salário. Primeiro, o que você quer que eu te dê? Não me dê nada. Então qual é o seu salário? Meu salário é esse. Como depois, quando chegou a hora dele passar, dele sair, Deus falou, agora você pode ir. Ele saiu, ele não ficou um mês para ele se preparar. Por quê? Eu estou fazendo o que eu tenho que fazer, então eu percebo as coisas, eu estou inteiro, eu não estou metade, eu não estou fazendo por fazer, eu não estou cumprindo com obrigação, eu não estou apenas dando check em escala, eu tenho que fazer isso, eu vou fazer, eu tenho que fazer aquilo, eu vou fazer. Não, peraí. Essa é a minha vida. Que a primeira percepção que a gente tem que ter, essa é a minha vida. Não adianta eu olhar para a vida do fulano e ver, ele tem melhor, ele está melhor, a vida dele é mais fácil, ele não teve problema com pai, com mãe igual eu, e por isso. Não. Essa é a minha vida. A primeira coisa que a gente precisa ter consciência, que é uma consciência de gratidão, uma consciência de satisfação, é da vida da gente. Então aí vem, naquela cadeia hierárquica, essa é a minha vida, essa é a minha família, este é o meu lugar, essas são as pessoas que Deus tem para mim, comigo. Não adianta eu ficar indo fora, porque eu me fraciono, eu me divido, eu saio da minha integridade. Quando eu penso, eu devia estar no Brasil e não aqui. Eu devia ser casado com outra pessoa e não com essa. Eu devia ter sido filho de tal pessoa, aquele tio legalzão que só me leva para lugar bacana, daquela tia que faz tudo que eu quero, ou eu devia ter sido filho direto da minha avó. Quantos de nós que já pensou, que tinha aquela avó, que você chega e fala assim, Eu não vou falar de quem é, mas tem criança que fala assim, vó, eu quero isso. A avó, assim, vai mover o mundo, vai fazer tudo, Mas não era assim com os filhos. Mas aí o neto, ele pensa assim, eu devia ter sido filha da minha vó. Pergunta se o filho da avó, se o filho do vô, que às vezes você fala, nossa, meu vô, ele me leva, tal. Às vezes você vê, você pega avião, você vê algumas criancinhas com o vô, você fica até mal, Você vê aquela criança assim, é como se fosse um brinquedinho que fica balançando o vô assim, Faz isso, faz aquilo outro. Com o pai não faz isso, com a mãe não faz isso. E tal. Mas não é assim. Não, Deus deu a pessoa certa para você. Você pode estar tendo a atitude errada, você pode estar tendo a reação errada. E qual é a reação errada? A parcialidade. É quando você fica tentando sair daquela vida sem vivê-la. Não, porque isso aqui não é bom, devia ser outra a minha vida, eu devia estar em outro lugar. Não, eu devia estar em outra empresa, paga melhor, tem benefício, trabalha menos. Não, eu devia morar em outra cidade, porque a outra cidade ela tem isso, ela tem aquilo, ela bate mais comigo. Quando a gente olha para a vida desses homens, que a palavra
narra a vida deles, a história deles. O próprio Eliseu aqui, imagina quanto tempo Eliseu, ele era o cara que era empresário e que agora foi lá deitar água para Elias. Por que eu falo do seu meado? Porque o Daniel San chegou um dia que ele falou, peraí, já pintei tua cerca, já poli seus carros, já lixei teu assoalho, já fiz tudo isso. Quando que eu vou aprender karatê? Né? Isso aí só quem é da década de 80, 90. Né? O pessoal novo agora vai ficar assim, flutuando. Aí chega nele e fala assim, faz o movimento com a mão, tal, e vai, tal, tal. Daqui a pouco ele falou, olha, eu nem sabia, eu já estava lutando karatê. Tem coisa que a gente não sabe por que estava naquele lugar, por que fez o que fez. Por que passou pelo que passou. E talvez nem teve a atitude certa. Mas Deus estava tendo a atitude certa conosco, porque a gente precisava daquilo, mesmo sem saber que precisava. A gente tinha que passar pelo que passou, por onde passou, como nós temos que estar, que ter a vida que temos e passar pelo que estamos passando, para que se cumpram propósitos maiores do que nós. Ontem, a palavra ela trouxe de novo aquela explosão que alguns de tempo em tempo precisam viver contra o conformismo. Não, é isso, deixa. Só que isso não pode acontecer conosco sem alguém te conduzir, sem uma palavra, um culto. Isso não pode acontecer de tempo em tempo. Isso já tem que estar dentro de nós. Não, eu sei qual é a minha vida. Porque os três que eu disse, mas vamos ficar no Eliseu. Quando Elias, o que você quer que eu te faça? Eu quero a porção dobrada do teu espírito. Aquele tempo todo, tudo que ele fez, viveu, passou, não mudou o que ele sabia, o que Deus tem comigo. E aí, ele estava pronto naquele momento. Naquele momento, ele estava por baixo. Ele não sabia quanto tempo ainda demoraria. Ele não tinha essa informação. Em nenhum lugar na Bíblia mostra que ele tinha essa informação. Quando acontece, ele está pronto. Porque veja você, mesmo todo mundo ali querendo prender ele, conversar com ele, não, você viu, você vai acontecer e tal. Ele, não vamos falar disso. Tem coisa que a gente não conversa, a gente vive. Quando Elias sobe num redemoinho e fica só a capa dele, ele vai lá, ele está no lugar certo, ele está na postura certa e ele dá a resposta certa para Deus. Ele tem a atitude certa. Porque às vezes a gente é capaz de, num momento, a gente clamar, a gente pega, a gente unge. Mas e quando vem a oportunidade que a gente falou, pediu, buscou, quando uma pessoa que a gente esperou uma vida cruza nosso caminho, quando você entra por uma porta que você disse, eu quero, eu busco, o Senhor faz, abre. Quantas pessoas que a gente vê fracassando, vivendo a oportunidade que tanto buscou? A pessoa vivendo aquilo que tem muita gente que ainda busca, sonha, clama, pede, e ela está ali agora. A capa caiu na minha mão, o que eu faço? A primeira coisa que ele fez foi pegar aquela capa e ele falou com Deus, onde está o Deus de Elias? Porque a capa estava na mão dele, mas eu quero poder. E ele percebe que agora ele tinha autoridade, ele vai lá e bate no rio, tum, e o rio se abre, igual se abriu para Elias, e ele passa pelo rio. Veja, a palavra passagem é uma palavra que do começo ao fim ela marca a Bíblia. As pessoas que sabiam o que fazer, elas passavam, elas não paravam. Elas não ficavam deslumbradas, ai meu Deus, agora eu tenho, opa, isso aqui tem propósito na minha vida. Esse é um pensamento que a gente não pode relaxar. Seja o momento mais difícil, seja um momento agradabilíssimo que você esteja vivendo. Ele tem propósito.
ele tem propósito. E qual é o propósito? O que Deus quer de mim? Nós vemos que Deus sempre quer movimento. Essas passagens. Às vezes é uma passagem de rompimento. Sair de uma coisa, deixar algo para trás que eu tinha... Talvez eu demorei, mas aí vem o entendimento, a palavra. Deixa para trás, solta. Solta isso, desprenda disso. Às vezes é a insistência. Eu estou fazendo algo que parece que não me dá nada, não me dá um resultado, não me dá um avanço visível, físico, palpável. Mas eu estou fazendo o que Deus mandou eu fazer. É igual ele deitar água ali para o Elias, sabe-se lá por quanto tempo. Mas estava ali, é aqui que eu tenho que ficar. É com esse cara que eu tenho que ficar. Eu não vejo o outro que tem o poder de Deus. Como é que ele fala, eu quero a porção dobrada? Porque ele ficou tempo suficiente para ver que não tinha outro na terra como Elias. Não tinha outro com aquela autoridade, com aquele poder, com aquela unção. Eu quero a porção dobrada da unção que está em você. Num dia, num momento, só naquele dia bom, você não pega isso. Tem coisas que a gente está vivendo e perto de pessoas dificílimas. Aquilo tem propósito com ambos. Aquilo tem propósito com ambos. O Eliseu passou momentos difíceis com Elias, momentos muito bons com Elias, e isso a gente vê que lá na frente ele teve muitos momentos também difíceis, que como é que ele tinha base para aquilo? Opa, eu tenho a porção dobrada. Então eu lembro o que aconteceu quando ele enfrentou isso. Se eu tenho a porção dobrada, eu sei que assim como ele saiu, que assim como ele venceu, que assim como ele deu aquela resposta certa, eu também tenho unção, eu tenho a condição de Deus para dar a resposta certa. Quando nós pegamos aqui, em 2 Reis 4, versículo 2, Eliseu perguntou-lhe, como posso ajudá-la? Diga-me, o que você tem em casa? E ela respondeu, tua serva não tem nada além de uma vasilha de azeite. Então disse Eliseu, vá pedir emprestadas vasilhas a todos os vizinhos, mas peça muitas. Depois entre em casa com seus filhos e feche a porta. Derrame daquele azeite em cada vasilha e vá separando as que você for enchendo. Aqui nós temos de novo uma situação semelhante àquela que o Eliseu viveu. Agora não da parte do Eliseu, mas da parte dessa viúva, aflita, né? Uma mulher sem saída para ela. Ela se vê numa situação e ela busca a solução. Então ela sai do lugar que ela está e ela vai até o homem de Deus. Senhor, eu estou vivendo um problema, você sabe quem que era meu marido, você conhece, né? Estava lá, fazia parte do teu grupo, da tua equipe e tal. Agora, eu vou atrás, que é o que eu falei, o Senhor sonda para ver se eu estou inteiro naquilo que eu me propus. Isso é uma coisa que todo mundo que vem à igreja precisa. Essa passagem é uma passagem que a gente precisa. Eu preciso dela aqui agora. Se eu estou fazendo a coisa certa? Não é a pergunta se eu estou pregando certo. É a pergunta se eu estou com a intenção certa, se aquilo que eu me propus fazer hoje, quando eu levantei cedo, quando eu vim, quando lá atrás eu disse que eu queria, Senhor, me coloca, me promova, me dá graça, me dá unção, me dá sabedoria, me dá isso, me dá aquilo. Espera aí. Eu fui até o homem de Deus, porque eu acredito que ele vai me dar uma solução. É a palavra, é a voz de Deus, é a unção de Deus nessa terra. Ela foi até o homem de Deus. Aí ela diz a situação dela para ele. Ele diz assim, o que você tem em casa? Como eu posso te ajudar? Como eu posso te ajudar? Então, me dá informação, eu te dou a direção. Tua serva não tem nada além de uma pequena vasilha de azeite. Ela não omitiu. Ela colocou a visão dela, né? Qual que foi a visão dela? Ela coloca o nada.
O nada já disse que para ela aquilo não resolveria o problema dela, aquilo não seria suficiente para o problema. Então, eu tenho muito, na minha visão, eu tenho algo muito pequeno, insignificante, perto do tamanho do meu problema. Mas ela não omitiu o que ela tinha. Quem omite está sendo íntegro? Sim ou não? Não. Quem omite está agradando a Deus? O que Deus está olhando está agradando a Deus? Não. Então, quando Deus estava olhando para essa mulher, na reação dela, eu vou buscar ajuda. E agora a pessoa que pode me ajudar, que eu acreditei, que eu disse para mim, essa pessoa vai me ajudar. Ele me faz uma pergunta simples. Eu fui íntegro com essa pessoa? A mulher, a viúva, foi íntegra com ele? Sim ou não? Foi. Gente, isso faz diferença. Esses dias ainda eu estava pensando, tem gente que não percebe que a omissão, você não se protege com a omissão. Você não se protege com a omissão. Você se lesa com ela. Imagina uma pessoa que pede ajuda para você, me ajuda, eu preciso de ajuda. E aí você chega e fala assim, para eu te ajudar, eu preciso saber qual a tua situação. Eu preciso saber qual o tamanho do problema. E aí a pessoa, ela te fala só a parte que é um problema, mas não parece um problema tão vergonhoso, tão feio, tão desgraçado, tão desgrenhado. É igual a pessoa tá podre por dentro. E ela marca uma consulta com o médico, Mas ela fala que ela está com uma dorzinha de barriga. Ela está se ajudando? Sim ou não? Não, é isso que as pessoas precisam entender. Quando você omite, isso é quase, se tivesse número, seria até cartesiano, seria lógico. E aqui está a causa de algumas pessoas não prosperarem em nenhuma área da vida. A omissão. E assim, essa mulher foi muito, ela foi límpida. Ela foi assim, cristalina, Para mim, não faz diferença. Eu não tenho nada além de uma vasilha com azeite. Então, assim, ela colocou a visão dela sobre a situação. Ela colocou a opinião dela, ela colocou a menção dela, a medição dela ali, para mim é insignificante, mas eu tenho. Eliseu, com tudo, quando ela entregou tudo, ela falou tudo, ela foi íntegra. Mas ela foi íntegra com pouco. Se você não é íntegro no pouco, você vai ser no muito? Olha onde tem pessoas que tem gente que não tropeça mais, tem gente que já ficou aleijado com aquele pé, porque a pessoa tropeçou tanto, que aquilo cauterizou na vida dela, aquele pé ela já não tem mais. Por quê? Porque toda vez que a pessoa tem pequenos desafios, ela tem que falar uma verdade de algo que tem só uma coisinha pequenininha que vai diminuir ela. Não, ela esconde aquilo, ela encobre aquilo, ela dá a opinião dela, mas ela não fala a verdade. Ela tem uma pequena tarefa, ela não faz com todo conhecimento, ela não faz com inteireza. Não, eu vou fazer por fazer. Não é isso, é aquele pensamento diabólico, é a serpente do futuro que coloca na cabeça das pessoas. Não é isso que vai tirar minha vitória. Não é isso que vai me impedir. Não é isso que está causando problema na minha vida. Imagina se essa mulher tivesse omitido o azeite. O que foi multiplicado na vida dela? Aí ela omite o azeite, ela se priva de uma sucessão de milagres que ela viveu.
como bem colocou ainda ontem o Murilo, na verdade ela tinha uma vasilha, né? Mas cada vasilha de azeite foi um milagre, literalmente, cada derramamento, porque ela não ficava derramando o azeite no chão, né? Então derrama, tem vasilha, derrama, volta a derramar, tem mais uma. Cada uma dessa aqui foi um milagre, e a gente não sabe quantos ao todo ela viveu. Mas quanto? Não sei, mas ela viveu vários. Ou que ela teve coragem de pedir. Então, em mim, quando eu estou na igreja, quando tem uma palavra, quando tem uma pergunta, quando tem uma oração, quando eu escuto que tem um jejum, quando eu escuto que tem um trabalho, e eu vou e eu faço, não, amém, eu creio. Se é perguntado, você recebe, você crê, você... Eu estou sendo honesto comigo, eu estou sendo sincero. Quando eu estou dando respostas, que eu digo eu quero ajuda, eu quero direção, eu estou sendo inteiro, eu estou sendo íntegro. Aquilo que foi colocado na minha vida para eu fazer. Eu estou sendo inteiro porque não sou eu. Agora não é a questão de opinião, a minha opinião igual a da mulher aqui, que é pouco ou muito. Mas eu volto para o versículo que aí você entende. Na condição do Eliseu, desde o derramar água, eu quero isso, você quer? Então vamos ver se você quer agora nesse pouco. Vamos ver se você é correto, se você é sincero, se você está inteiro nisso, quando não é do jeito que você quer, quando não é como você pensou que deveria ser. Ele foi. O que eu tenho que fazer agora? Deitar água para o Elias? Amém. Mas eu sei quem eu sou, eu sei o que eu quero, eu sei o que Deus tem comigo, eu sei porque eu estou aqui. O que você quer? Eu quero a porção dobrada do teu espírito. Não, eu quero qualquer coisa. O que você quer que eu te dou? Não me dê nada. Qual que vai ser o teu salário então? Eu vou pegar os salpicados, listrados, malhados e os cabritos pretos. O que você quer? Eu quero tantos dias, eu quero madeira, eu quero uma carta para cada província que tem no caminho daqui, para tal direção, são tantas. Eu quero autonomia sobre a província da Judéia e não aceito interferência no meu trabalho de pessoas ali que eu sei que coordenam. Mas até então, não foi uma vida, não foram dias, não foram momentos de viver só o que eu quero, o que eu espero, o que eu desejo, o que eu acho, que eu tenho opinião que devia acontecer na minha vida. Mas da minha parte, como Deus falou com Abraão, da minha parte, eu vou fazer. Faz a sua. Não importa se tudo está acontecendo como você deseja. Faz a sua parte. Porque é fazendo a sua parte da coisa mínima até aquelas que são visíveis, públicas e que são aparentes, é que você se prepara para o momento da oportunidade. Tem gente que não valoriza um tempo como esse de propósito, de estar todo dia na igreja, de estar todo dia ali, parando, dedicando, declarando coisas sobre o mesmo assunto, sobre a mesma área da vida. Por isso que essas pessoas não saem do lugar. Porque chega um determinado momento que elas falam, é igual a viúva aqui. Para mim é nada, mas já que eu me propus a isso, ele me perguntou o que eu tenho. Eu tenho isso. Não vou omitir. Quantos que nas omissões de falar a verdade, de fazer pequenas coisas que parecem mesmo inúteis, é onde estão tropeçando, caindo e não saem do lugar. Quando se levantam para ficar com tetos baixos. Não vivem o que Deus tem para elas, porque nunca terminam processos. Não entendem que os períodos que Deus criou, período de hora, período de dia, período de semana, período de mês, período de ano, período de ciclos de anos, é para ter começo, meio e fim. Tem gente que nunca finaliza os ciclos. Porque não é íntegro, porque se omite, porque omite a voz, omite a palavra, omite as obras, omite suas atitudes, porque não quer, não, esse tempo da minha vida eu acho que eu não tenho que passar, mas se Deus pensa que você tem que passar, enquanto você não terminar esse ciclo, você não começa um novo. Tem gente que está num ciclo
Igual o povo de Israel, quanto tempo deveria ter demorado a travessia de Horebe a Canaã, quem lembra? 11 dias. Quanto tempo demorou? 40 anos. Lembra disso? Eles já tinham ficado 2 anos e depois mais 38 anos, totalizando 40 anos. Mas por que não terminou? Por que não terminou? Porque o Senhor, quando olhou para o coração daquele povo, Crônicas, porque quanto ao Senhor, os seus olhos passam por toda a terra para mostrar-se forte para com aqueles cujo coração é perfeito. Troca a palavra perfeito, diga inteiro para com ele. Quando Deus quer ver obra, palavra não convence Deus. Quando Deus quer ouvir a verdade, palavras bonitas e que encobrem os meus podres não convencem Deus. Quando Deus quer me ver calado, reclamar, murmurar, não vai convencer Deus. Quando Deus quer me ver servindo, o orgulho de me colocar numa posição que Deus não me colocou, não agrada a Deus e não convence Deus. Eu tenho que ser e estar inteiro do jeito que Deus espera, não do jeito que eu acho. Não se omita do seu momento. Você está num culto, esteja inteiro aqui. Você está na transmissão, não, mas eu não estou aí. Então, é inteiro, peraí. O que está sendo pregado, o que está sendo falado, o que está sendo questionado, o que está mandando eu refletir, eu falar, eu declarar, eu viver. Você vai para o seu trabalho, você tem uma família, você tem pessoas. Eu queria. Todos nós temos as pessoas da nossa preferência. Esse é um trabalhar que Deus fez aqui, em todos nós aqui, nesse grupo. Todo mundo aqui tinha pessoas da sua preferência. Isso começando por mim. Um dia eu até falei aqui, né? Eu falei assim, vocês repararam que Deus colocou pessoas aqui que nunca trabalhou junto, nunca teve afinidade? O grupo daqui, tirando uma ou outra exceção, a gente nunca foi gente de afinidade. Nunca foi, é fato. A gente até estava na mesma igreja, mas lá, São Paulo, é uma indústria, né? Às vezes está em 3 turnos lá. Tem gente, inclusive, que não se via por dias. Um não via o outro, porque quase não comunicava os setores. E assim, a gente tentou interferir, né, nas decisões de Deus. Não, vamos, fulano vai dar certo. Não, fulano, não, vamos fazer de novo e vai tal. Isso em todas as esferas. Aí Deus vai e faz assim, ó. Não. E eu quero você ali, ó, aberto. Eu quero você aberta, tem que funcionar. Não é que tem que funcionar por funcionar. Você vai fazer o que tem que fazer da sua parte. Você vai ver todo dia, você vai ouvir todo dia, você vai conviver todo dia, você vai estar ali, né? E tem que ter uma o quê? Uma boa atitude. Cada omissão tua, cada omissão nossa é a perda da oportunidade de viver algo. Imagina, é só você pensar, leva para a tua vida omitir o que você acha insignificante. O que era insignificante para a viúva? O que era insignificante para ela? Os filhos eram insignificantes? Não. O que era insignificante para ela? O azeite. Se ela omite o que para ela era insignificante, ela teria vivido o que ela viveu? Às vezes eu acho que tem gente que é insignificante, às vezes eu acho que tem um setor, que tem uma coisa, que tem uma área, que tem algo que assim, eu tenho lá, como diria a bispa, fala assim, ó, você vai ter aqui ó, você vai ouvir uma voz, ou você vai ter uma sensação, ou aquela expressão que eu não gosto, você vai sentir nessa região, sabe, é um apontamento interno dizendo assim, ó, faz isso. Você pode dizer assim, não, isso não é o que vai mudar a minha vida.
Aí você pode de novo, sobre o mesmo assunto, a mesma área, o mesmo setor, a mesma pessoa. Você pode ir lá dentro assim, ó, faz isso. E você, não, isso não muda nada, isso não faz diferença, isso é nada, isso não vai, isso é insignificante. E de repente, o insignificante pode estar retardando o processo. Que quando você expõe, você abre, você faz, você entrega, senhor, opa, é isso aí. É isso aí que eu vou agir, é isso aí que eu vou usar. É isso aí que eu vou pegar para mudar a sua situação. Porque agora não se trata de você, se trata de você estar inteiro em mim, depender de mim, confiar em mim, depender de mim. Pega o seu projeto dos 52 dias e vamos orar ao Senhor. Coloque-se em pé, por gentileza. Feche seus olhos, com as mãos no seu coração. E se teve algo claro que você já detectou, não espera daqui a pouco, quando você estiver envolvido com um café da manhã, trabalho, estiver indo de um lugar para o outro, você tem que pegar agora, no entendimento, no momento que há um entendimento, isso aqui comigo. Então não omita mais. Não continua mais tratando de forma inferior. Não seja parcial no que você entendeu que era parcial. Seja íntegro. Esteja inteiro. Porque é só estando inteiro, é só agindo de forma inteira no que Deus te colocou que você vai aproveitar a oportunidade. Isso é o que te prepara para aproveitar a oportunidade que Deus te dá. Senhor, meu Deus Todo-Poderoso, eu peço que a obra que o Senhor começou, que ela não pare, meu Pai, seja na nossa mente com entendimentos, com percepções internas da vida, do tempo, dos lugares, das pessoas, das oportunidades, das coisas que considerávamos pequenas, a ponto de, para nós, meu Deus, serem tratadas como insignificantes. E uma coisa é a gente falar, emitir opinião, como aquela mulher emitiu, não tem nada além de uma pequena vasilha. Quer dizer, se ela considerasse que ela dizia, eu tenho uma vasilha de azeite. Mas ela disse, eu não tenho nada além disso. Quer dizer, isso é insuficiente, isso é tão pouco, isso é tão inútil perto do problema, perto da dívida que eu tenho. O que eu vou fazer? Como é que eu vou pagar o que eu devo com uma vasilha de azeite? Mas ela foi honesta, ela falou, ela colocou diante dele o que ela tinha. Senhor, quantas pessoas estão tentando se preservar, quando o momento é de se expor, o momento é de colocar aquilo, meu Deus, que tem para fora, é isso aqui, a minha vida é essa. Sim, esse é o resultado que eu cheguei até aqui, essa é a condição em que eu me encontro agora. Tira, Senhor, agora essa dependência da imagem que alguns ainda têm. Alguns não dependem do Senhor, dependem da imagem. E é por causa da imagem que não estão fazendo mais, que não estão agindo mais, que não estão colocando situações para serem multiplicadas, porque da maneira que agem, que se portam, que falam, é como se já tivessem o suficiente, como se vivessem mais, como se fossem mais. E se são mais, para que o Senhor vai agir? Para que o Senhor vai entrar? Já está suficiente, já é o bastante. Que seja quebrada agora essa dependência maligna da imagem. Quantos vivem de aparências e não de verdade, não, meu Deus, do poder transformador do Senhor. E eu oro, Senhor, por libertações aqui agora. Que aconteçam libertações como só o Senhor pode libertar, mas o Senhor só vai libertar se houver esse aproveitamento agora, dessa oportunidade,
com quebrantamento, com humilhação, com humildade, com verdade. A verdade no íntimo é a verdade que vai sair da boca, a verdade confessada, a verdade declarada, a verdade vivendo a realidade. Eu peço agora, Senhor, libertações, que haja libertações, meu Deus, agora, neste momento. E ajuda cada um, meu Pai, a romper com cada omissão que ainda mantinha na vida. Seja omissão no falar, no agir, no portar, no se comportar, no tratar coisas, lugares, pessoas, no lidar, meu Deus, com as oportunidades. Tem gente que reclama do que não recebeu, mas quando teve a opção de falar, de pedir, de exigir, não falou, não pediu. Não aproveitou a oportunidade. Não foi o Jacó, o Neemias, não foi o Eliseu. Mas sempre está esperando, alguém vai ver, alguém vai reconhecer. É como o filho mais velho do pai do filho pródigo. Você nunca me deu nem um carneiro. Eu trabalhei esses anos todos, eu fiz, eu aconteci, você nunca me deu. E o filho mais novo teve tudo que ele teve porque ele pediu, porque ele falou, porque ele exigiu. E o pai deixou claro, mas você estava com tudo à tua disposição esse tempo todo. Você não recebeu porque você não falou, você não pediu, você não exigiu. Senhor, liberta agora pessoas. Liberta dessa timidez. Liberta dessa duplicidade de vida. Que enquanto estão mostrando uma coisa, falando uma coisa, estão na verdade pensando outra, sentindo outra, alimentando outras coisas. Que haja uma vida íntegra, inteira no Senhor, e que hoje mesmo o Senhor possa olhar e ver, meu Pai, integridade, inteireza no nosso coração, um alinhamento entre palavras, pensamentos, sentimentos, nossas obras, aquilo que nós estamos fazendo, entregando, para que o Senhor venha, opere e abençoe a nossa vida. Eu apresento agora, meu Deus, cada um dos nossos pedidos e projetos de restaurações. Eu apresento cada um deles agora em cada área e eu peço restauração. Eu peço que áreas sejam restauradas, eu peço muros, meu Deus, eu peço condições, eu peço visão, eu peço sabedoria, eu peço as pessoas certas, não as pessoas, meu Pai, mais capacitadas, mas que têm, meu Pai, a melhor imagem, mas eu peço as pessoas certas para a reconstrução da nossa vida. E se nós não estamos sendo a pessoa certa para lidar com elas, então tira, como o Senhor tirou, meu Pai, aquelas escamas dos olhos de Saulo ainda, para que vejamos o que ainda não vemos, para que então também façamos o que ainda não fizemos, para vivermos, meu Deus, restaurações, para, meu Pai, estarmos inteiramente na reconstrução dos nossos muros. Eu peço, fortaleça os nossos braços, fortaleça a nossa mente, renova a cada dia, meu Deus, o nosso entendimento da palavra. Coloca, Senhor, nojo, asco daquilo que vem de fora, daquilo que vem para distrair, para enfraquecer, para contaminar, para poluir, para que tenhamos, meu Deus, a potência de um pensamento puro, santo, íntegro, meu Deus, que se inicia e termina no Senhor. Nos ajuda, meu Deus, a colocarmos força na nossa obra, pois estamos num grande projeto e não podemos descer. Nos ajuda, meu Deus, a aproveitar cada ferramenta, nos ajuda a aproveitar cada oportunidade, cada culto, cada mensagem, cada oração, cada jejum, cada entrega. Nos ajuda, meu Pai, a ver em cada situação a oportunidade de trabalharmos, de darmos o nosso melhor, de fortalecermos uma área que ainda não estava forte, de aproveitarmos, meu Deus, cada tempo com as pessoas, nos lugares, meu Deus, com as situações que o Senhor nos dá. Eu declaro restauração, meu Deus, na vida de cada um de nós.
que o Senhor responda a cada clamor, para quem clama que tenha resposta, para quem ora, meu Pai, que veja materializações, para quem crê, meu Pai, num tempo de restauração, que viva restaurações, para quem está inserido nessa obra, que veja seu muro a cada dia sendo reconstruído, e que essa pessoa faça parte dessa obra, que ela esteja ativamente fazendo, assentando peças, colocando massa, fortalecendo, revigorando, estruturando a sua vida. Abençoa cada área, meu Deus, cada área que nós confiamos, cremos, entregamos na Tua mão. Que o Senhor abençoe, meu Pai, o nosso espírito, para que a cada dia vivamos por Ele, pelo Espírito, não pela carne, não por vontade, essa faculdade tão forte da alma. Abençoa, meu Pai, a nossa saúde, nos renova com força, com vigor, nos dê sabedoria, nos dê inteligência, coloca temor no nosso coração, porque nada é capaz de nos segurar, de nos, meu Pai, manter afastados do mal e da aparência do mal, como o temor do Senhor. Fortaleça a nossa vida, abençoa a nossa família, abençoa os nossos familiares, nos faz, meu Pai, o familiar certo, se marido, se pai, se esposa, se mãe, se filho, se irmão, que sejamos a pessoa certa, com as atitudes certas, as respostas certas, e cada uma delas que seja nada menos, meu Deus, do que a integridade que o Senhor espera, e que o Senhor vai olhar, meu Pai, o pensamento, vai olhar, vai ouvir as palavras, vai ver as obras, e vai poder nos honrar e nos confirmar, meu Deus. Vai poder, meu Pai, nos entregar o resultado das oportunidades que nos preparamos para vivenciá-las. Eu concordo com cada clamor e cada oração de restauração. E eu declaro que seja mais um dia, eu declaro em nome do Senhor Jesus, que seja mais um dia em que saibamos de livramentos, de respostas, de bênçãos, de aberturas, de derramamento, de unção sendo derramada, liberada do Senhor, meu Pai, abençoando o Teu povo, o povo, meu Pai, que a dia após dia tem se preparado para viver as oportunidades que o Senhor tem gerado. Eu creio e tomo posse de restaurações, de milagres na vida da igreja, do ministério Mudança de Vida, na vida deste povo, meu Pai, que está nesse propósito. Eu creio e eu ligo cada oração aqui na terra para que todas sejam ligadas nos céus. Em nome de Jesus. Amém. Amém e amém.